Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder, ou mais recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo, testemunhas. Esta palavra é a palavra-chave do livro de Atos dos Apóstolos. É a palavra que mais ganha destaque em Atos dos Apóstolos, e nós vamos ver isso muito rapidamente. Eu quero falar um pouco sobre testemunhas de Cristo. Os nossos cultos do último domingo do mês sempre foram um culto com ênfase em missões. E nós vamos retomar esta ênfase missiológica da nossa igreja, bem como a visão de empreendimento missionário. Essa semana eu viajei para Brumado com o pastor Osni, pastor José Luiz, pastor Manassés, e fomos visitar o campo missionário que temos em Brumado, na cidade, na sexta-feira, e no sábado fomos à zona rural, onde inauguramos um templo, tivemos batismos nas águas. Daqui a pouco os irmãos vão ver as fotos. Visitamos alguns pontos de trabalho e evangelismo. E entre as pessoas que foram batizadas estava um senhor que só hoje eu fiquei sabendo. Ele era um dos bruxos mais conhecidos daquela região e aceitou a Jesus como Salvador. E foi batizado nas águas do sábado à tarde. Quando a igreja compreende o seu papel e o seu propósito, ela entende que tudo que ela faz está voltado para anunciar Jesus, testemunhar de Jesus e comunicar Jesus. O texto diz, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí nós cantamos: eu navegarei no oceano do Espírito. Ontem, quando nós terminamos o batismo, era na zona rural, e não tinha um lugar depois do batismo que a gente pudesse tomar um banho. E nós trocamos a roupa para já ir para o culto e Santa Ceia. Passou a toalha, secou, trocou a roupa dentro de uma borracharia. E eu falei com eles: é isso aí, irmão, a gente está fazendo missões. Quando terminou o culto, que a gente saiu de lá, era por volta de 18h30, e nós chegamos em Feira de Santana meia-noite e alguma coisinha, cansados e moídos. Eu nunca vi tanto biscoito num carro. Virou até piada. Quando alguém estava mais desanimado, o pastor Manassés dizia assim: pastor Osni, ou pastor Josué, pois não, o senhor quer um biscoitinho? Porque nestas viagens você aprende que testemunhar de Jesus vai além da experiência de estar no templo. E você entende que ser cheio do Espírito Santo tem um propósito. Se o enchimento do Espírito Santo só nos serve para que a gente fale em línguas e manifeste dons espirituais, é gostoso, mas o propósito pleno não terá sido alcançado. Melhora um pouquinho o meu retorno, irmão Sérgio, por favor. O propósito pleno não terá sido alcançado. Jesus diz que a razão pela qual nós somos cheios do Espírito Santo é testemunhar.
recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E é muito interessante que a raiz da palavra testemunha aqui é mártir. Diga comigo, mártir. Mártir é aquele que está tão comprometido com a causa que é capaz de dar a sua vida por ela. Porque nós estamos pensando na ideia de testemunha dentro de um conceito de falar de algo que eu vi. Mas o termo, a raiz da palavra é falar de algo que eu vi ou experimentei, ainda que isto custe a minha vida. Isto é testemunhar à luz do livro de Atos dos Apóstolos. Com a morte de Estevão, em Atos capítulo de número 7, esta ênfase do martírio pela fé foi ainda mais evidenciada. De modo que o termo testemunha em Atos se transformou na palavra-chave. Por exemplo, quando Pedro está buscando alguém para substituir Judas, o Iscariotes, no grupo apostólico, capítulo 1, versículo 22 de Atos, Pedro diz: é necessário que alguém se faça testemunha conosco das coisas que aconteceram, das coisas que vimos e ouvimos. Em Atos capítulo de número 10, quando Pedro chega na casa de Cornélio para anunciar Jesus conforme a orientação da visão que tivera, Pedro diz assim: vós sois testemunhas do que estava acontecendo. Nós somos testemunhas. Então, a fé em Jesus Cristo inclui o propósito de testemunhar. Um dos segredos da igreja primitiva era o seu testemunho, a sua disposição de falar de Jesus, ainda que isto lhe custasse um preço. Tanto que no Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10, quando o anjo brada e diz: já está preso o acusador dos nossos irmãos, o qual os acusava diante de Deus de dia e de noite, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós pensamos que testemunhar é falar de Jesus para alguém apenas, e testemunhar é confessar Jesus, ainda que isso te ofereça risco. Confessar Jesus, ainda que isto coloque a tua vida em questão. Então a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos nesta noite é: se nós estamos sendo testemunhas de Jesus, conforme o texto apostólico ora lido. A Bíblia Sagrada revela para nós que a descida do Espírito Santo não tem o propósito primário de derramar sobre nós dons espirituais. O propósito primário do derramar do Espírito Santo é acender em nossa alma o desejo de falar de Jesus, de ganhar almas para Jesus, de modo que, se o poder que você sente não te faz testemunha de Cristo e do seu Evangelho, significa que esse poder não é do Espírito Santo. É pesada a frase, mas se o poder que você sente não gera na tua alma uma paixão por testemunhar de Jesus e do seu Evangelho, então esse poder não é do Espírito Santo. Porque a primeira marca do poder do Espírito Santo em nós é a paixão pelas almas. Tem alguém me ouvindo?
Provérbios capítulo 1, versículo 23, o Senhor diz através da pena de Salomão: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu Espírito Santo. Isaías capítulo 44, versículo 3 e versículo 4, o Senhor usa o profeta Isaías e diz: e eis que derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei do meu Espírito sobre a tua descendência, e a minha bênção sobre a tua posteridade. A promessa do derramamento do Espírito Santo alcança a nossa descendência para um propósito. Qual o propósito? A expansão do reino de Deus entre os homens. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. Ou seja, há um propósito. O Espírito não é derramado sobre nós só para a experiência de ser cheio. Há algo que se segue ao derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. E Jesus vem em Atos e diz que nós precisamos testemunhar. Aí ele diz: recebereis poder. A palavra poder que Jesus usa aqui, à luz do grego, dunamis, é o mesmo verbo que dá origem à palavra dínamo, dinâmico ou dinamite. Ele está dizendo: o poder que eu vou dar a vocês não é só para que vocês se alegrem na minha casa. Eu estou colocando vocês em movimento, em dinâmica, e onde a minha igreja passar, ela vai explodir as portas do inferno, ela vai demolir as portas do inferno. Ela está em movimento porque ela está em poder. Recebereis poder. Se não entendermos que missões, evangelismo e missões, se não entendermos que ganhar almas faz parte do propósito da nossa salvação, então não entendemos o cristianismo de Jesus. Tem alguém do seu lado? Fala com ele aí: ganhar almas faz parte do seu propósito de vida. Sabe o que eu acho interessante? E talvez só alguns aqui vão entender o que eu estou dizendo. Quando eu digo alguns, eu estou me referindo à minha geração. Na minha geração, quando eu era jovem, quando eu era rapazinho, se o pregador começasse a falar de missões, o nosso coração derretia. Porque a maior paixão dos jovens da minha geração não era ganhar dinheiro. A paixão dos jovens da minha geração não era se tornar famoso, controlar o mundo. A paixão dos jovens da minha geração era ser usados por Deus. Nós tínhamos grupos de oração que passavam noites, dias inteiros orando, só dizendo a Deus: me usa, me faz ganhador de almas. Congressos de missões mobilizavam a igreja. Hoje, quase ninguém tem inclinação para o ministério do Evangelho. Essa paixão esfriou. Somos a geração do Evangelho chique, que o que mais importa é estar numa igreja arrumada, quando na verdade o que nós devíamos nos preocupar mais era em buscar almas e atraí-las para a presença de Deus. Lembro de ter ouvido o testemunho do pastor José Satírio, brasileiro, pastor na Colômbia há mais de 40 anos, e ele diz que começou a empreender a construção de um grande templo em Cúcuta, na Colômbia, e quando ele começou a construção, o Espírito de Deus deu a ele uma visão sobre uma nação oriental chamada Butão.
E quando Deus falou com ele sobre Butão e disse: eu quero que você vá a Butão falar do meu evangelho, ele disse ao Senhor: eu não posso ir, eu comecei a construção de um grande templo, eu comecei a construção de um centro evangelístico, eu não posso me afastar daqui para ir no Oriente. E o Senhor falou com ele: Satírio, eu não morri para comprar tijolos e armadura de ferro, eu morri para salvar pecadores. Se concentre no propósito. Então, nós entendemos que uma igreja está crescendo quando ela constrói grandes edifícios, quando ela tem uma estrutura física admirável. Jesus entende que a igreja está crescendo quando almas estão sendo convertidas ao evangelho e agregadas ao reino de Deus. Tá. De que forma então eu posso testemunhar de Jesus? Eu vou falar 5 maneiras de você testemunhar de Jesus, e serei muito rápido. Primeira maneira de testemunhar de Jesus: com os pés. Diga comigo: com os pés. Salmo de número 126, versículo 6, diz assim: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará, sem dúvida, com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Alguém tem que levar. Diga comigo: alguém tem que levar. Insiste, diga comigo: alguém precisa ir. E a pergunta é: quem irá? Quem se dispõe? Quem está disposto a dar a sua vida para ir? Isaías capítulo 52, versículo 8 diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. No profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz: aqueles que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como fulgor no firmamento. Alguém precisa se dispor a sair do comodismo do seu lugar e ir. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 19, quando chama os seus discípulos, diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E em Mateus 10, ele diz: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Você já percebeu que a parábola do semeador não tem fim? Ela tem começo, mas ela não termina. Jesus diz: um semeador saiu a semear a sua semente, e ele fala da mesma semente caindo em 4 solos, mas Jesus não mostra o semeador voltando. Por quê? Porque quem vai não volta. Porque quem ingressa na vocação de ganhar almas sabe que não tem marcha ré. Porque quem se envolve com o reino de Deus não terá condição de se envolver com o reino das trevas. A chamada é irreversível, a vocação é irrevogável, a marcha ré quebrou. Você pode até pegar a sua ferramenta de trabalho, a sua espada e colocar na bainha, a sua bota e pendurar no torno, o dom que Deus te deu e enterrar, mas um dia Ele vai te chamar para uma conversa de prestação de contas e vai dizer: onde está o talento que eu te entreguei?
Se tiver uma pessoa do seu lado, dá um toque de leve nela e faz assim: levanta e vai. O Senhor conversa com Isaías na visão que Isaías teve no capítulo 6. E a pergunta do Senhor naquele texto é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você sabia que as grandes cidades do mundo estão entregues nas mãos de Satanás? Você sabia que 90% do mundo está entregue sob a influência do maligno? Você sabia que dos 7,5 bilhões de habitantes da Terra, aproximadamente, pelo menos 3,2 bilhões nunca ouviram falar o nome de Jesus? Você sabia que só na África Central e Meridional, cerca de 900 milhões de pessoas não conhecem a Cristo? A Índia tem cerca de 300 milhões de deuses, fala cerca de 6 mil idiomas e dialectos. E aí o Senhor olha para nós e pergunta: quem irá? Você sabia que na Bahia nós temos pelo menos 1.500 povoados e aldeias sem evangelho de nenhuma forma? Na Bahia. Você sabia que no Rio Grande do Sul a taxa de evangélicos é inferior a 2%? Você sabia que cerca de 85 milhões de pessoas morrem por ano e 96% delas não entregaram sua vida ao Senhor Jesus? E nós estamos brigando por placa denominacional, brigando por cargo e posição, tentando descalçar o outro para tomar o lugar no degrau da escada. E o Espírito de Deus olha para nós e diz assim: o campo é o mundo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E olha bem para mim, se isso não queima o teu coração, há uma grande possibilidade de que você não saiba qual é o cristianismo que Jesus veio trazer. Se isso não perturba a sua alma, há uma grande probabilidade de a sua salvação estar colocada numa caixinha religiosa. Por isso que ninguém me chame para briga, ninguém me chame para o tapa, ninguém me chame para demanda, ninguém me chame para discussão. Eu não tenho tempo. Enquanto eu perco tempo discutindo com alguém que quer brigar, Satanás ganha 1 metro de território. A igreja precisa acordar e se mover, porque almas são a nossa meta. Testemunhas com os pés. Segundo lugar, segunda forma de testemunhar, testemunhar com os joelhos. Como é que eu posso testemunhar com os joelhos? O apóstolo Paulo diz assim, orando, Efésios 6, 18 e 19, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando nisto, com toda a súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra com autoridade, no abrir da minha boca. Ei, alguns não vão, mas se ajoelham. Alguns assumem o papel de intercessores, escudos de oração.
Alguns levantam à noite para clamar por aqueles que pregam, por aqueles que vão, por aqueles que evangelizam. Pode ser que Deus não te tenha chamado para você ir para o campo no sertão, no Nordeste, na África ou na Ásia, mas Ele quer te usar. Então separa um momento da tua vida para cobrir de oração aqueles que se dispõem a fazer alguma coisa. Faça também, ore. Por isso que o texto diz: os que levam a semente gemendo e chorando. Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, versículo de número 21: eu temo que ao chegar entre vós, o Senhor me constranja, me fazendo chorar por aqueles que caíram e não se levantaram da sua queda. Somos uma igreja que já não ora por paixão, oramos por necessidade. Sim ou não? A maioria de nós ora por necessidade, não por paixão. Não temos a chama da oração acesa em nossa alma. Lembro-me agora de um homem que falar o nome dele requer ensaio. O nome dele era Sadhu Sundar Singh, conhecido na história como o apóstolo dos pés sangrentos. Quando Singh foi vítima de um infarto, e o médico disse que ele não podia pregar mais, ele estava isolado em casa, na casa da sua filha, proibido de sair. Um dia Sundar Singh acordou, pegou a sua capa, jogou no ombro e saiu caminhando em direção ao Tibete. Quando a filha dele chegou na porta, que o viu desaparecendo na estrada, correu atrás dele e o alcançou e disse: meu pai, pelo amor de Deus, o senhor não pode mais ir pregar, o médico lhe proibiu. Ele olhou para a filha em lágrimas e disse: minha filha, o que eu não posso é ficar deitado enquanto ouço o gemido das almas do Tibete clamando por salvação. É preciso a igreja se mobilizar. John Knox, anota esses nomes, lê sobre eles. John Knox, grande avivalista da Escócia, chegou um dia na casa de um colega e pediu permissão para orar. E o colega deu a ele uma sala. E John Knox se ajoelhou e foi orar. E pela madrugada, quando o amigo de Knox levantou e foi ao seu encontro, ele estava deitado no chão gelado, molhado de suor. E o testemunho diz que ele dava murro no chão e dizia para Deus: me dá as almas da Escócia ou me mata. Me dá as almas da Escócia ou me mata. Você já pensou se 22% da população de Feira de Santana, considerada evangélica, começasse a orar e dizer: dá-nos as almas de Feira de Santana ou nos mata, dá-nos as almas de Feira de Santana ou nos mata. Mas o pior é que nós aprendemos a pedir a Deus carro, nós aprendemos a pedir a Deus casa, nós aprendemos a pedir a Deus fazenda, nós aprendemos a pedir a Deus títulos, mas nós não aprendemos a pedir a Deus almas. E o Espírito de Deus, aleluia, quer nos despertar, quer nos mover, quer nos provocar. Comece a pedir almas ao Senhor. Diga para Deus: eu não sei pregar, mas gera as oportunidades, cria as situações, que você vai ver Deus criar situações no ponto do ônibus, dentro do carro, dentro do táxi, no carro do transporte por aplicativo. Você vai ver Deus criar oportunidades para você no balcão da loja. Sem você perceber, Ele vai começar a atrair os peixes para a rede. Quando você decide ser pescador, o Senhor atrai os peixes para a rede. Ele quer te usar. David Brenner, missionário norte-americano,
Quando ele foi evangelizar os índios pele vermelhas às margens do rio Delaware, diz o testemunho que David Brenner passou semanas em oração. E a oração dele era esta: Senhor, eu estarei alegre em passar fome, sede e frio, contanto que em troca o Senhor me dê almas, porque sem almas eu não posso viver. Onde está a nossa paixão? O Lorde alemão Ludwig von Zinzendorf, cristão, orava e dizia a Deus: eu te dou a minha mulher e te dou os meus filhos, contanto que em troca o Senhor me dê almas. Qual é a sua paixão? Qual é a sua paixão? O que te move? Qual é o teu sonho? O que te deixa sem dormir? O que te inquieta? O que te move na tua fé cristã? Qual é a tua chamada? Ei, para que você é crente? Qual é o seu propósito de vida? Às vezes nós dizemos que aqueles ministros e obreiros que viveram a vida só em função do reino e até morreram sem ter nada, a gente tem um sentimento de idiotice. Como eles foram idiotas, como eles foram despreparados, como eles foram despreocupados. Será que o conceito de idiota de Deus é igual ao nosso? Porque nós estamos ganhando galardão na terra, e alguns desses homens se preocuparam mais com o galardão do céu do que com o galardão daqui. O que te move? O que te apaixona? O que te encanta? Qual é a tua chamada? Qual é a tua vocação? O que você tem feito por aqueles que estão descendo as trevas debaixo do nosso nariz? Chore. Comece a chorar. Comece a chorar pelo seu pai alcoólatra. Comece a chorar pela sua mãe viciada. Comece a chorar pelo seu filho desviado. Comece a chorar por aquele colega de faculdade nas drogas. Chore. Faça alguma coisa. Chore pelo seu patrão. Chore pelo seu amigo. Chore. Experimente chorar. Faça um propósito com Deus e diga para Deus: eu quero ganhar uma alma para o céu ainda este ano. Pelo menos uma alma eu quero ganhar ainda este ano. Chore por ela, jejue por ela, fique acordado por causa dela. Faça disso o seu propósito de vida. E se você aprender a buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Chore. Chegaram um dia para o reverendo Martin Bus, fundador do projeto, esqueci o nome do projeto, mas um projeto evangelístico de renome global, mundial, e disseram para ele: Martin Bus, capitão, o povo dessa aldeia é muito duro, nós já usamos todas as estratégias, já fizemos tudo o que você nos ensinou, eles não ouvem o evangelho. Martin Bus disse para eles: já esgotaram todas as estratégias? Já, sim, senhor. Ele disse: então experimentem chorar. Experimentem chorar. Tem um homem conhecido na história como o homem que orava. Ele pregava o evangelho no seu país e o governo proibiu a pregação. E ele continuou pregando o evangelho. E um dia a polícia do governo lhe prendeu e mandou cortar-lhe a língua para que ele não falasse mais.
E como ele não falava mais, ele ia para a praça da cidade e ele apenas gemia, ele apenas grungunhava, gesticulava, e as pessoas aceitavam a Jesus como Salvador. Então o governo mandou decepar-lhe as mãos. E ele via para a praça, sem mãos, sem língua, mas ele continuava lá, gemendo alto, e as pessoas eram atraídas por Cristo, e mandaram então que lhe impedissem de andar, e lhe deceparam as pernas, e ele não podia mais andar, ele se arrastava até a calçada. Agora ele não andava, agora ele não gesticulava, e ele não falava, mas ele gemia, e gemia, e gemia, e quando ele gemia, ele chorava, e quando ele chorava, as pessoas iam passando perto dele e começavam a chorar também, e ajoelhavam e se entregavam a Jesus. Recebe essa palavra: as tuas lágrimas são semente que vão regar o solo endurecido da incredulidade e vão atrair vidas para Jesus. Faça missões, testemunhe de Jesus com os pés ou com os joelhos. Eu já vou terminar. Terceiro lugar, você pode testemunhar de Jesus com palavras. Fale de Jesus, comunique Jesus, anuncie Jesus, comunique Jesus, compartilhe Jesus. Jesus disse em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai. Pregai. O que é pregar? A palavra pregar no grego é querigma, que é proclamar com autoridade, anunciar com autoridade em nome de outro. Ou seja, falar de Jesus é anunciar com autoridade em nome de Jesus a chegada do rei. Fala de Jesus. Sabe qual é o problema? Nós temos mais facilidade de falar do nosso time do que de Jesus. Não importa se o nosso time está na segunda divisão, a gente continua falando que o nosso time é um time bom, que está na segunda divisão por azar, por desacerto, porque o técnico era ruim. A gente fala do time, mas não fala de Jesus. Nós conseguimos falar da nossa série favorita com mais facilidade do que falamos de Jesus. Nós conseguimos falar mais da nossa marca predileta do que de Jesus. Nós conseguimos mais falar de si mesmo do que de Jesus. Conseguimos falar mais dos nossos títulos do que de Jesus. E a ordem é: fala de Jesus, prega Jesus, proclama Jesus, porque não há coração que resista a esse nome. Esse nome tem poder, aleluia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fale de Jesus. Se você não puder dizer nada, ou não puder dizer muita coisa, diga apenas: Jesus te ama. Eu estava evangelizando uma certa feita em Osasco, Avenida Antônio Agu, e eu entregava folhetos. E lembro que um dia eu entreguei o folheto para uma mulher da prostituição. Eu dei o folheto, ela embolou, jogou no chão. Eu dei o segundo, ela embolou, jogou no chão. Eu dei o terceiro. Ela embolou, destampou a lata de lixo e jogou dentro. Eu dei o quarto. Quando eu dei o quarto folheto, ela disse: fala, eu vou te ouvir. Na mesma avenida, um dia na madrugada, eu dei um folheto para um rapaz. Ele deu um tapa na minha mão e foi embora. Quando ele foi saindo, eu falei: Jesus te ama. Ele parou e disse: é de Deus, eu quero ouvir. Voltou. Quando eu falei de Jesus, ele disse: olha, eu estou saindo de casa, eu acabei de brigar com meu pai, acabei de brigar com a minha mãe, meu pai me expulsou de casa, estou indo me despedir da namorada e vou embora. Eu entrego minha vida a Jesus se você voltar comigo e disser para o meu pai que eu estou me convertendo ao Evangelho. Falei: são 2 da manhã, deixa para eu ir durante o dia. Onde você mora? Vila Iara. Vila Iara na época era classe média alta da região de Osasco. Eu entendi que era uma família de classe elevada economicamente. Não vou para lá 2 da manhã. E ele disse para mim: então eu também não me converto, eu vou me embora. E na minha alma eu sabia que uma oportunidade pode ser a última.
E eu disse para ele: tá bom, eu vou contigo, e se seu pai estiver acordado eu converso com ele. Ele entrou em casa, uma mansão. Quando ele entrou em casa, pai já estava deitado, mãe já estava deitada, e ele entrou: mãe, pai, vem cá que eu quero que vocês conversem com alguém que eu conheci. E o pai, eu já tinha brigado, irmão. O pai levantou com a cara de urso. E o pai disse assim: além de fazer aquela bagunça que você fez, agora você traz um malandro com um passa seu para bagunçar a minha casa. Ele disse: não, não é meu amigo não, é pastor. Era não, eu tinha 17 anos. E o pai veio: e daí, o que é que tem a ver? 2 da manhã. Eu disse: desculpa, ele pediu que eu viesse, porque eu orei por ele. Ele está entregando a vida dele a Jesus. Deixa só eu orar por vocês. Orei pela família. No final da oração, o pai em lágrimas, abraçando o filho, disse: fala mais um pouco, eu quero entender. Falei de Jesus muito rápido. A família inteira aceitou a Jesus como Salvador. Saí de casa com eles abraçados com Cristo. Fale de Jesus. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: fala de Jesus. Faz um propósito. Faz um propósito. Amanhã, pelo menos para umas 2 ou 3 pessoas, quando você disser bom dia, diga: bom dia, Jesus te ama. Experimenta só isso. Bom dia, Jesus te ama. Experimenta isso. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia. Você não precisa insistir, porque a palavra é chave. Quando você joga a palavra, a chave aciona, ela abre, ela decodifica, ela alcança o coração, porque a palavra é semente. 4º lugar, você pode testemunhar de Jesus sem palavras, sem dizer nada. Você pode testemunhar de Jesus só com a sua vida. A maneira que você age, a maneira que você reage, faça seu colega de trabalho, faça seu colega de faculdade, aquela pessoa que toma o ônibus todos os dias com você no mesmo ponto, porque ela entra no trabalho na mesma hora, você nunca falou com ela, você nunca conversou com ela, você não sabe quem é, mas a sua vida resplandece a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Faça a sua vida testemunhar. A sunamita, conversando com seu marido em 2 Reis capítulo de número 8, disse assim: eu vejo, 2 Reis 4, que este homem, versículo 8, que passa por nós todos os dias, é um santo homem de Deus. Como ela viu? Eliseu só chegava, pedia o café, o pão, comia, pagava, levantava e ia embora. Mas a maneira que ele pedia o pão, a maneira que ele se assentava à mesa, a forma como ele agradecia a Deus pelo prato, chamou a atenção daquela mulher. E ela começou a dizer: ele é diferente, tem alguma coisa nele que não é igual aos outros, porque o Evangelho de Cristo marca a diferença. Você não precisa ser superior, porque ser diferente não é ser mais espiritual, ser diferente não é querer ser melhor, ser diferente é apenas parecer com Jesus, testemunhar sem palavras. Eu lembro do testemunho de um homem chamado David Livingstone. Livingstone viveu mais de 40 anos da sua vida nas selvas africanas. E quando Livingstone foi mandado para uma região da África, ele decidiu que ele iria falar de Jesus em todas as aldeias. Mas na aldeia que ele morava, ele não ia evangelizar, ele não ia dirigir nenhum culto, ele iria apenas viver como se Jesus estivesse vivendo ali. Os anos se passaram, e quando David Livingstone, agredido por um leão, picado por uma serpente, precisou ir para a Inglaterra cuidar da saúde, a Secretaria de Missões enviou um outro missionário para ocupar o lugar de David Livingstone. Só que aquele missionário não sabia que David Livingstone havia pregado o Evangelho em todas as aldeias, menos naquela. E ele foi morar na mesma casa que Livingstone morava.
e decidiu dirigir o primeiro culto naquela aldeia. É natural, é o que eu também penso que faria. E ele começou a pregar sobre a vida de Jesus. Enquanto ele pregava sobre a vida de Jesus, o chefe da aldeia levantou a mão e disse: missionário, esse homem que o senhor está falando a gente conhece. Ele morava aqui na nossa aldeia. Ele morava na casa que você mora. Mas o nome dele não era esse que você está falando. O nome dele não era Jesus, o nome dele era David Livingstone. Ele viveu Jesus de tal maneira que as pessoas confundiram ele com Cristo. Testemunhar sem palavras. Você, eu, nós somos irmãos de Jesus. Precisamos nos parecer com ele. Testemunhe, ser-me-eis testemunhas. Provoca o vizinho e fala com ele: você é testemunha. Você é testemunha. E eu vou terminar. Nós podemos testemunhar de Jesus com as mãos. Podemos testemunhar de Jesus com as mãos. Como? Investindo em missões, fazendo do nosso trabalho um investimento na obra missionária, fazendo do nosso esforço, fazendo do nosso dinheiro um canal de evangelismo, um canal para ganhar almas. Atos 2,45, a Bíblia diz que os irmãos da igreja primitiva repartiam os bens, distribuíam os bens, eles investiam na obra de Deus. As pesquisas dizem que nós gastamos mais com uma calça jeans que a gente compra para o Natal do que nós investimos em missões o ano inteiro. Secretaria de Missões, de Pesquisa de Missões, diz que nós gastamos mais com chocolate do que com missões. Quem é torcedor de algum time aqui, levanta a mão. Pode levantar, que eu não vou lhe condenar porque você é torcedor de time, não. Só se for da terceira divisão. Também não é da minha conta. Quanto custa a camisa de um time? R$200? Nessa média. Quanto custa uma camisa original do Barcelona? 400 conto. Real Madrid. Tem São Paulino aqui? Sangue de Jesus tem poder. Tem um ali, tem outro cá. Tem corintiano aqui? Deus tenha misericórdia. Torcedor do Bahia, Jesus ajude. Vitória, Deus tenha piedade. Tem. Quanto custa uma camisa? R$200. Eu tenho coragem de dar R$200 na camisa do meu time, mas não tenho coragem de dar R$200 de oferta para missões. Eu tenho coragem de chegar no McDonald's e gastar 80 conto depois do culto com sanduíche, mas não tenho coragem de investir isso em evangelismo. Eu peço uma pizza com borda recheada de queijo cheddar e ela custa 50 conto. Deu água na boca, não deu? Mas eu não tenho coragem de meter a mão no bolso e depositar R$50 para investimento em missões. O que eu estou fazendo? O que eu entendo de evangelismo? Para que serve os meus ganhos? Você tira férias, e eu não sei qual é a sua função, seu trabalho, sua profissão, suas habilidades. Aí você tira 30 dias de férias. Por que você não pega desses 30 dias pelo menos uma semana e dedica? Pastor, onde eu posso passar uma semana ajudando um campo missionário? Pastor, me diz para onde eu posso ir, eu estou de férias. Eu quero dedicar uma semana das minhas férias para ajudar a evangelizar em algum lugar. A nossa mentalidade não é missiológica. E Deus está querendo nos usar. E apesar disso Ele está dizendo: me usa, Deus. Me usa como, meu servo? Eu estou querendo te usar, mas você não acorda para o que eu quero fazer na tua vida.
Uma alma salva, diz a Bíblia, vale mais do que o mundo inteiro perdido. Um pecador que se apresentar diante de Deus, alcançado através de você, vai repercutir na eternidade. O carro novo que você está comprando envelhece, enferruja, amassa, queima óleo, precisa ser trocado mais cedo ou mais tarde. A casa fica, a roupa rasga. Mas almas são investimentos que vão refletir na glória de Deus. Isso é tão sério que Jesus diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Eu vou sonhar com o dia que uma mensagem de missões faça esta igreja derreter. Eu vou sonhar com um dia que uma mensagem sobre evangelismo faça você chorar, te tire do lugar, te coloque prostrado dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, me usa, Senhor, faz de mim um instrumento da tua glória. Porque eu cansei de ir na frente, quando eu era menino, adolescente, jovem, nos cultos de missões, nos congressos de missões. Eu ia para frente, eu ajoelhava, eu dizia: Deus, eu quero ser usado, Deus, me usa. Ano de 1992, eu ainda não pregava, estava num congresso de jovens no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Nick Cruz era o pregador, e o Espírito de Deus tomou Nick Cruz em profecia, no meio da pregação, e disse assim: eu vou levantar neste país 5 milhões de jovens e adolescentes revestidos de poder, e vou sacudir essa nação com a minha palavra. Eu levantei na hora, estava sentado na quadra, na segunda fila, levantei, saí, fui em direção ao palco onde ele estava, ajoelhei e disse: Jesus, eu quero fazer parte desse exército, me inclui nesta lista. Ei, seu coração precisa queimar pelo reino de Deus, e Ele vai te usar. Fica de pé, por favor, quem puder. Onde estão seus filhos? Um dia uma irmã me pediu oração pelo filho dela desviado, que estava nas drogas, e eu falei com ela assim: vamos fazer um pacto com Deus? Pode falar, pastor. A senhora vai pedir para o Senhor trazer o seu filho de volta para a casa do Senhor, e a senhora vai entregar o seu filho para missões. Ela disse: mas e aí se Deus aproveitar e levar ele? Mas o que é melhor, Deus levar ou o diabo? Porque o diabo já está levando. Coloca teus filhos na mão de Deus, apresenta eles ao Senhor, consagra teus filhos a Deus. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão, por favor. Faz essa oração agora e diz para Deus: Senhor, eu entrego os meus filhos como oferta no teu altar. Pastor, e como vai ser o futuro do meu filho? Querido, na mão de Deus está melhor do que na tua. Está mais seguro, está mais garantido. Não é estar mais seguro, está seguro. E se você pensa que Deus tem interesse em receber teu filho para matar, você não conhece Deus. Deus quer teu filho para que ele seja instrumento de vida. Deus quer tua filha para que ela seja instrumento de vida. Faz uma oração de entrega nesta noite, entrega teus filhos, entrega a tua vida, diz para o Senhor: me usa. Você que está com a espada na bainha, você que pegou a ferramenta e pendurou, você que acha que Deus te aposentou, fala com Deus agora: Senhor, eu estou tirando minha espada da bainha, eu vou amolar a ferramenta, eu quero que o Senhor me use. Eu quero de novo fazer a tua obra. Eu quero outra vez paixão. Aquela paixão que já me queimou, que já me inquietou, renova em mim. Ele vai fazer isto. Ore comigo agora.
Se você desejar sair do seu lugar e vir à frente, pode vir. Se você desejar, eu quero entregar a minha vida a Deus para ser usado por Ele, vem, Ele vai lhe usar. Porque é Deus quem usa, é Deus quem capacita, é Deus quem reveste, é Deus quem enche. Ah, pastor, eu não tenho capacidade. Quem disse que Deus está contando com a tua capacidade? Ele está contando com a tua disposição. Entrega a sua vida ao Senhor. Esses dias eu conversei com um empresário muito forte financeiramente, crente, filho de pastor, bem de vida, voa alto. E ele começou a falar dos problemas que ele está passando, das dificuldades que ele está enfrentando, dos desafios, as lutas. Eu, depois de ouvi-lo algum tempo, quando ele foi para casa, eu fui para casa. À noite eu estava conversando com Deus. Eu não estava orando no sentido que nós conhecemos de oração. Eu estava apenas conversando com Deus. E o Senhor disse ao meu coração assim: pergunta para ele se ele já pensou na possibilidade de o aperto que ele está passando é porque eu fiz a ele uma chamada e ele virou as costas para a vocação que eu dei para ele. Eu liguei para ele de madrugada, mandei uma mensagem, ele ficou online, está acordado, telefonei. Deus conversou comigo agora e mandou eu te perguntar se você já pensou na hipótese de o aperto que você está passando é o próprio Deus te fechando o cerco, porque Ele te fez um chamado e você virou as costas para o chamado que Ele te fez. Ele disse: pastor, eu nunca tinha pensado nisso, mas de fato Deus fez um chamado. E eu disse à minha mãe que nunca eu me entregaria para o ministério. Tem um cirurgião plástico, filho de brasileiros, norte-americano, mundialmente famoso, conhecido como cirurgião das estrelas de Hollywood, multimilionário, riquíssimo. Um repórter perguntou para ele: você tem alguma frustração? Como é que o cara que é cirurgião plástico dos grandes atores do mundo teria frustração? Quantos milhões esse cara tem na conta? E ele disse: eu tenho uma frustração. Qual? Que frustração teria você? Ele disse: quando eu era jovem, Deus me chamou para o campo missionário na África e eu não fui. E até hoje, isso me dói. Você pode não atender o chamado, mas o chamado nunca vai te deixar quieto. Você pode não responder à chama que Deus acendeu no teu coração, mas essa chama nunca vai deixar de arder. Ela vai te incomodar o tempo inteiro, até que você entenda que a vocação de Deus é irrevogável e que ser usado por Deus é o privilégio de resgatar vidas para a sua glória. Eu quero orar com você e vou orar por esses irmãos que vieram à frente. Eles estão dizendo a Deus: eu me entrego para ser usado por Ti. Como é que Deus vai usá-los? Não sei, mas o próprio Espírito Santo vai trazer ao coração deles a direção, o sentimento, a percepção e a capacidade. Ora comigo, ora por você. Pai, nós te agradecemos por esta noite de missões. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de fazer a tua obra. Nós nos colocamos aos teus pés, porque nós sabemos que o Senhor pode nos usar, que o Senhor quer nos usar. O Senhor pode nos usar nos enviando, o Senhor pode nos usar nos levando à intercessão e à oração pelos que foram e pelos que enviaram. O Senhor pode nos usar a partir do nosso testemunho de vida. O Senhor pode nos usar a partir do nosso dinheiro, dos nossos recursos, investindo na tua obra.
mas nós queremos ser usados por Ti, nós queremos ser capacitados por Ti, nós queremos, Senhor, que a Tua presença nos desperte, que o Teu Espírito nos incendeie. Nós precisamos que a glória do Senhor nos inquiete. Move o nosso coração, Senhor. Acende a chama da vocação missionária na nossa alma. Acende em nós a chama, a paixão por almas, e dá-nos almas, Senhor. Tem pais agora que estão consagrando a Ti os seus filhos. Recebe-os como oferta. Levanta no coração da Tua igreja uma paixão pelo Teu reino, paixão por evangelismo. Desperta os ministros da Tua casa, os obreiros da Tua casa. Desperta para a Tua glória.